Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genório Viana. Vai mais um vídeo para a turma do 9º ano, turma 900 e 901. E aí pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Então, nesse vídeo eu finalizo o livro 2, né? O capítulo 10. Então, eu fiz aí do capítulo 10 alguns vídeos para vocês, falando aí dos principais tipos de energia, energia limpa, a situação do petróleo, né? A questão do petróleo em alguns lugares do mundo, como a invasão, o objetivo da invasão dos Estados Unidos no Iraque, a situação da Rússia perante aí a esse recurso natural. Então, para finalizar, eu vou fazer algumas correções desse capítulo, tá? Então, finalizando aí mais um livro, né? O livro 2 com vocês. Na página 80, tem aí um texto onde fala do etanol brasileiro, tá? Que pode substituir 13,7% do petróleo consumido no mundo. Então tem um texto suplementar e tem uma questão relacionada a esse texto, onde a pergunta é: qual é o papel do Brasil na produção de biocombustíveis como o etanol? Então vamos lá, né? O Brasil, ao produzir energia por meio de cana-de-açúcar, poderá fornecer energia suficientemente para reduzir em mais de 13% o consumo de petróleo. Isso relacionado, galera, ao mundo, tá? Não somente dentro do Brasil. Contribuindo assim para a redução mundial de emissão de gases do efeito estufa. Beleza? Então essa é a resposta da questão 1 da página 80. A seguir, vem, explore seus conhecimentos, né? Aí tem uma questão que fala assim: desde os tempos mais remotos, os seres humanos buscam fonte de energia para melhorar sua qualidade de vida. Nos dias de hoje, é praticamente impossível imaginar a vida humana sem as diversas fontes de energia que sustentam as suas atividades. Elas podem ser divididas em renováveis e não renováveis. E aí tem várias opções, né? Tem 5 opções com relação a esta pergunta. São consideradas fontes de energia não renováveis: a hidráulica, e a biocombustível, b, a geotérmica e o hidrogênio, c, o petróleo e o carvão mineral, d, a biomassa e as marés, e a solar e a eólica. A resposta correta dessa opção aí, dessa questão, é a letra C, tá? O petróleo e o carvão mineral, ok? Então essa é a primeira questão da página 81. Na questão 2, as imagens noturnas feitas por satélites revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica, permitindo identificar diferenças importantes entre as sociedades humanas, como no exemplo a seguir. A imagem da página 2, da questão 2, tá? Que mostra aí uma imagem noturna, então tem uma fotografia aí para vocês analisarem. A imagem indica diferentes padrões espaciais do consumo de energia entre as regiões norte e sul da Península Coreana. Entre essas regiões, tal diferença é explicada principalmente por seus respectivos níveis de letra A, poderio militar, B, democracia política, C, distribuição de renda, D, contingente populacional e desenvolvimento econômico. A resposta correta da questão 2, tá? É letra E, desenvolvimento econômico.
Questão 3. Sobre o petróleo, responda as questões a seguir. Letra A. Cite 3 países que são grandes produtores desse recurso. Resposta: Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, entre outros, tá? Mas os 3 principais são esses aí. Estados Unidos, Arábia Saudita, aliás, os 3 não, né? Os principais. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã e Iraque, ok? Na questão B, indique 2 usos do petróleo na atualidade. Então, vamos lá. Algumas opções são produção de energia como combustível, tá? Ou matéria-prima de indústria, né? Principalmente a indústria química, para a produção de plástico, por exemplo, ok? Então, produção de energia e também como matéria-prima aí na indústria química, ok? Na C, apresente 2 consequências negativas do uso desse recurso. Algumas das consequências são a poluição atmosférica, o aumento do aquecimento global, tá? Que aí a emissão de gases do efeito estufa, né? E a contaminação de água e solo em caso de vazamento, ok? Na 4, tem 2 imagens mostrando aí situações diferentes. Identifique as fontes de energia apresentada e o recurso natural utilizado por cada uma delas. Com relação, galera, às 2 imagens, tá? Usina termoelétrica movida a petróleo ou carvão mineral e usina eólica, tá? Que é a energia produzida pelo vento. Na letra B, do número 4, qual dessas fontes de energia é mais sustentável do ponto de vista ambiental? E por quê? Então vamos lá. É a energia eólica, pois é limpa, não polui, é renovável, tá? E o vento não acaba, né? Ou seja, você tem vento o tempo todo. Então é um tipo de energia que é considerada limpa. Na número 5, tá? Tem aí um mini texto e fala aí, ó. As informações do texto permitem concluir que tratava de uma usina, tá? O texto fala de um tipo de usina e vocês vão achar na opção que tipo de energia trata-se esse texto. Então vamos lá. Letra A, hidrelétrica. B, termoelétrica. C, nuclear. D, eólica. E, geotérmica. Resposta correta é letra C, tá? Energia nuclear. Questão 6. Compare o incidente relatado no texto ao acidente de Fukushima, no Japão, ocorrido em 2011. Atentando para a consequência de cada um deles, né? Com relação ao texto da página 82, questão 5, tá? E aí vem a pergunta, né? Fazer essa comparação do ocorrido. As consequências são similares, contaminando as áreas do entorno com material radioativo e gerando uma migração compulsória, tá? Ou seja, né, uma evacuação dessas áreas, dessa área onde ocorreu aí o acidente, ok? A questão 7 tem aí um gráfico, né? Observe o gráfico que mostra as principais fontes de energia utilizada pela Alemanha em 1973 até 2015. Então tem o gráfico aí para vocês analisarem. Tem 2 opções com relação ao gráfico. Letra A. Considerando o gráfico, qual a principal fonte de energia do país e quais fontes podem ser classificadas como outras? Carvão mineral, pelo expressivo aumento. As outras fontes de energia são as limpas e renováveis, principalmente a eólica. Também entra em outras, tá? A energia solar e a biomassa. Então, são esses tipos de energia aí
utilizada e comparada aí a o que a Alemanha usa dentro do que mostra no gráfico. Na letra B, é possível observar mudança com relação ao uso de fontes de energia consideradas limpas ao longo do tempo na Alemanha? Explique. Resposta: sim, tá? Pois há uma redução no uso de energia poluentes, como o petróleo e o carvão mineral, e o aumento do uso de energia hidráulica, né? As hidrelétricas e as classificadas como outras, podemos citar a solar e a eólica, ok? Na questão 8, muitos países, incluindo o Brasil, têm investido na produção de energia baseada na biomassa. Quais são as vantagens da utilização desse tipo de energia? Opção A, não emite poluente e é fácil de estocar. B, é produzida em pequenas áreas e contribui para o aquecimento global. C, emprega poucas pessoas e não é renovável. D, é renovável e com elevada emissão de CO2. Letra E, tem baixo custo de matéria-prima e menor risco ambiental. Resposta correta do número 8 é a letra E. Tem baixo consumo, tem baixo custo de matéria-prima e menor risco ambiental. Na questão 9, invadido por tropas estadunidenses em 2003, sob o legado de possuir armas de destruição em massa, o país teve seu ditador Saddam Hussein destruído. Hoje, ainda sobre as consequências dessa intervenção, localizado no Oriente Médio, é rico em petróleo, o país destacado é o... Então vamos lá, letra A, Síria, B, Geórgia, C, Irã, D, Iraque e Turquia. Resposta correta, letra D, Iraque, né? Lá, inclusive, o texto, no conteúdo, fala sobre isso, da invasão dos Estados Unidos no Iraque. Questão 10. O consumo de energia é um espelho fiel do desenvolvimento de tecnologia. A era industrial trouxe um salto nos níveis de consumo energético e, ao mesmo tempo, concentrou matriz energética mundial nos combustíveis fósseis. Mas há uma larga diversidade de estratégias energéticas nacionais que refletem a disponibilidade de recursos naturais e as escolhas políticas de cada país. As emissões de gases do efeito estufa, por sua vez, refletem não só o tamanho e o nível de desenvolvimento da economia nacional, mas também as estratégias energéticas escolhidas, tá? Aí tem várias opções, né? Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto nele abordado, analise as afirmativas a seguir, tá? Tem 5 alternativas, beleza? A questão certa é a letra D, apenas a 2, 3 e 5, tá? Apenas a resposta correta é a D, pegando como respostas corretas com relação à afirmação é 2, 3 e 5. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui, né, essa correção do capítulo 10, livro 2 fechado. Caso alguma questão tenha passado despercebido, não entendeu, entre em contato comigo, você já sabe como fazer isso, tá? Fique à vontade, estou aqui à disposição de vocês. Beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.